A paz do Senhor para todos, amém? Glória a Deus. Mais uma vez aqui no canal Verdade Absoluta. Eu sou o pastor Rubens Lima e eu vou gravar mais um vídeo aqui com mais um estudo, para poder abençoar os irmãos. Esse estudo é um estudo muito importante, viu, irmãos? Um estudo muito interessante. E eu quero trazer hoje um estudo sobre a teoria do intervalo. Você já ouviu falar na teoria do intervalo? Você sabe o que é a teoria do intervalo? Amém. Eu quero ler primeiramente aqui dois textos bíblicos que se encontram em Gênesis capítulo de número 1, apenas o versículo 1, e também Isaías capítulo 45, versículo de número 18. Quero fazer um paralelo com esse texto para poder explicar para os irmãos o que significa a teoria do intervalo. Esses dois textos basicamente são os dois principais versículos que as pessoas que pregam e que creem na teoria do intervalo se baseiam, né? Um grande perigo, irmãos, da interpretação bíblica é a questão, muitas das vezes, da tradução, né? Então, assim, você que é novo convertido, ou você que está procurando aí comprar uma Bíblia nova, toma muito cuidado, irmãos, porque infelizmente existem Bíblias que estão sendo produzidas com uma linguagem totalmente distorcida, com uma linguagem totalmente longe da realidade bíblica, né? Eu sempre falo para alguns irmãos que me pedem conselho a respeito de como comprar uma Bíblia Sagrada de confiança. Eu sempre falo que essas Bíblias com a tradução do Novo Mundo é um perigo, viu, irmãos, tá? Essa Bíblia com a tradução do Novo Mundo, elas muitas das vezes, ela distorce muitas verdades bíblicas. Nós já temos uma grande dificuldade porque a Bíblia, o original, a Bíblia Sagrada no original, nós sabemos que foi escrita no Antigo Testamento em hebraico e no Novo Testamento em grego. Então nós sabemos que, para nós que estudamos um pouco de teologia, nós sabemos que muitas palavras no hebraico, irmãos, não existem no português, né? Então, quando a Bíblia ela é traduzida não só para o português, mas para o inglês ou para outras etnias, quando a Bíblia ela é traduzida para uma outra linguagem, os tradutores eles sofrem muito. Por quê? Porque eles precisam encontrar uma palavra, né, que se adequa àquela palavra que está no original. E muitas das vezes dá uma complicada. Eu vou dar aqui só um exemplo para os irmãos. Algumas Bíblias já traduzem a palavra repúdio para divórcio. Irmãos, divórcio é uma coisa, repúdio é outra coisa, tá? São coisas parecidas, vamos chamar assim de similares, mas são coisas totalmente diferentes. Mais para frente eu posso vir a trazer um estudo sobre isso para os irmãos também, tá? Para esclarecimento dos irmãos. Então, algumas Bíblias já trazem, né, a palavra repúdio para divórcio. É igual, por exemplo, amor no grego. Nós sabemos que existem três tipos de amor: o amor ágape, o amor filéu e o amor eros, né? O amor ágape, que é o amor de pai para filho, que é o amor de Deus por nós; o amor filéu, que é o amor de amizade; e o amor eros, que é o amor de um homem para com uma mulher, certo? Ou vice-versa. Mas quando a palavra foi traduzida para a nossa linguagem, ela foi traduzida simplesmente para amor, né? Então, na nossa linguagem, você não consegue definir em palavras, né? E sim em sentimentos. Mas você, quando você se refere que você ama um amigo, você vai dizer para ele, eu te amo. Quando você se refere ao seu pai, você vai dizer para ele a mesma palavra, eu te amo. Quando você vai dizer para a esposa, para o esposo, namorada, enfim, você também vai usar a mesma palavra, eu te amo, né? Então, vamos lá, irmãos, sem mais demoras, tá? Eu quero ler então aqui, Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Amém? Agora vamos aqui para Isaías 45, versículo de número 18. Amém? Diz assim: Porque assim diz o Senhor que tem criado os céus. Irmãos, a minha lâmpada tá com problema aqui, mas ainda bem que ela não apagou agora dessa vez. Eu vou continuar, tá? Se acaso apagar a luz aí, irmãos, aí eu vou ter que gravar tudo de novo, mas tudo bem, amém. Versículo 18 de Isaías 45, porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, e Deus que formou a terra e a fez.
Ele a estabeleceu, não a criou vazia, vírgula, mas a formou para que fosse habitada. Amém? Antes de explicar a respeito da teoria do intervalo, que os irmãos devem estar curiosos para saber o que é a teoria do intervalo, né? Para conhecimento de muitos ainda é muito pequeno. Muitas pessoas nunca nem ouviu falar da teoria do intervalo. Eu acho uma doutrina muito perigosa, irmãos. Uma doutrina muito perigosa, assim como muitas outras doutrinas perigosas que tem por aí. Mas antes de entrar ou adentrar a esse assunto, deixa eu explicar alguma coisa aqui, algo rápido, já pegando o gancho de Gênesis capítulo de número 1, que diz assim, né? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, né? Irmãos, essa palavra princípio, no original hebraico, vem de Bereshit, que significa começo, né? Início. O interessante é que quando Moisés ele escreve o livro de Gênesis, a intenção maior dele não era frisar ou enfatizar a criação de Deus. Claro que ele quis mostrar a criação de Deus. Mas logo no começo ele usa essa palavra Bereshit para mostrar algo muito interessante, algo muito maravilhoso, né? Essa palavra Bereshit, se você tirar o prefixo B e o sufixo it, você chega no radical que é Rosh. Rosh em hebraico significa cabeça. Então, na verdade, Moisés, quando ele escreve, quando ele começa no primeiro versículo de Gênesis, ele já começa a mostrar, a principal ideia de Moisés é mostrar o cabeça da criação, né? E não propriamente dito a criação de Deus. É claro que a criação de Deus ela é muito importante. Mas aqui no primeiro versículo, irmãos, tem outra palavra muito interessante também, que é, no princípio criou Deus, a palavra Deus no original é Elohim, né? Elohim, para quem não sabe, é o plural de Eloá, que é Deus, tá? Mas o plural de Elohim sendo o plural, não significa, não traz uma conotação de deuses, né? Plural, se você olhar na nossa escrita, dá a impressão de que o correto seria deuses, mas não. O interessante também é que a palavra criou está no singular, né? E Elohim está no plural. E nós sabemos que uma frase começada no singular, ela tem que terminar no singular, não pode terminar no plural. Então, se fosse olhar pela forma correta do nosso português, por exemplo, o escritor teria que escrever no princípio criaram, né? Só que se ele colocasse criaram, ele teria que automaticamente colocar a palavra deuses, né? Que com certeza seria uma palavra totalmente diferente. E ele é enfático em dizer, no princípio criou no singular, irmãos, porque aqui ele mostra, ele já mostra a triunidade de Deus, né? Ele mostra a triunidade, ele mostra um Deus trino. Ele já mostra logo no começo da criação, logo no começo do livro de Gênesis, ele já mostra um Deus que subsiste em 3 pessoas, né? Isso aí também é um assunto para um estudo posterior. Mas como eu já li aqui o livro de Gênesis, eu já aproveitei para explicar isso para os irmãos. Outra coisa interessante, irmãos, falando de interpretações bíblicas, oh meu Deus, fugiu da cabeça agora. Falando de traduções bíblicas, melhor dizendo, algumas Bíblias traduziram a palavra era sem forma para estava sem forma. Irmãos, tem uma conotação totalmente diferente de era e estava, né? Então, pastor, o que é a teoria do intervalo? Irmãos, a teoria do intervalo são aqueles que acreditam que a Terra, em um determinado momento da criação, com a queda de Satanás, ela se tornou uma terra destruída, uma terra caótica, né? Com a queda de Satanás. Então, eles acreditam, né, que a queda de Satanás ocasionou em uma destruição da terra. E aí o pior é que eles acreditam que Deus, né, teve que reconstruir essa terra. Então nós vamos aqui, ao longo desse estudo, entender realmente o que aconteceu. Então, o texto que eu li em Isaías, eu vou ler de novo aqui para os irmãos, o texto que eu li de Isaías 45:18, está em conformidade com Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia.
Irmãos, a terra estava vazia porque estava sem forma, certo? Então, a lógica está correta. A terra estava vazia porque estava sem forma. E quando Deus começa a dar forma, quando Deus começa a dar formato a essa terra, aí o contexto diz, o próprio Isaías escrevendo, ele fala, né, que Deus não a criou para ficar vazia, e sim para ser habitada. Interessante, mais uma vez, voltando à questão da tradução, né? Algumas Bíblias também traduziram a palavra vazio, né, ou vazia, melhor dizendo, de Isaías 45:18, para caos, certo? Algumas Bíblias já traduzem a palavra vazio para caos. O que você entende com a palavra caos, irmãos? É óbvio que nós vamos entender caos como destruição. Mas no original, a intenção dessa palavra, ainda que seja caos, irmãos, não é destruição, e sim vazio. Então essa palavra de Isaías 45:18, ela está em conformidade com Gênesis capítulo 1, versículo 1. E para você entender que essa suposta teoria do intervalo, ela não existe, isso é uma invencionice humana, né? Porque muitas das vezes o ser humano não tem o que inventar, né, e começa a brincar muitas das vezes com as coisas de Deus, começa a colocar palavra na boca de Deus. Irmãos, para você entender rapidamente a questão da criação e a questão dessa teoria do intervalo, é simples. Eu vou explicar para os irmãos em poucas palavras, tá? Vamos lá. Quando um pedreiro, um construtor, um engenheiro civil, ele vai construir uma obra, eu pergunto para os irmãos, ele tem lá o terreno, né, ele vai lá arar o terreno, e aí ele vai fazer a fundação, ele vai fazer o alicerce. Quando ele está fazendo o alicerce, a minha pergunta para você é: a casa na qual ele vai construir, ele ainda não construiu, ela já tem uma forma? Não, né? Ele vai fazer a fundação, ele vai levantar as paredes, ele vai colocar o teto, né? Ele vai rebocar, ele vai colocar massa corrida, massa fina, não sei. Ele vai começando a dar uma forma nessa casa. Outra pergunta: antes dessa casa ela ser finalizada, ela ter um formato de casa, os moradores já mudam para essa casa? Não, né? As pessoas só vão mudar para essa casa quando ela estiver pronta. Irmãos, é simples, é isso que Deus fez. Quando você vê a narrativa de Gênesis capítulo 1, capítulo 2, você vai ver ali a criação, você precisa entender que o contexto explica o que está acontecendo. Então, quando Deus, no princípio, criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia. Desculpa, estava não. A terra era, né? Ó, tá vendo? A gente até se acostuma já. A terra era sem forma e vazia, ou seja, ela não tinha um formato. Deus, no princípio, criou essa terra sem uma forma. E aí, no contexto, você vai vendo Deus fazer separação entre água e terra, entre céu, vai ver Deus criando os animais, as plantações, você vai ver Deus criando o sol, vai ver Deus criando a lua. Então Deus, ele começa a dar forma à criação, ele começa a dar um formato a essa terra. E por final, o que ele faz? Ele cria o homem e a mulher e coloca nessa terra para habitar. Entende? Então essa é a explicação, esse é o contexto de Gênesis capítulo 1, para você entender. No outro estudo eu expliquei sobre algumas aparentes contradições bíblicas, né? Que no capítulo 1 você vê Deus criando Adão e Eva juntos, no capítulo 2 você vê Deus criando Adão e Eva separados, e aí eis a pergunta: Deus criou juntos ou separado? Deus criou Adão e Eva separados, irmãos. No capítulo 1, Moisés descreve que Deus criou macho e fêmea. No capítulo 2, ele descreve como Deus criou macho e fêmea, né? Então ele escreve primeiro que Deus criou o homem, depois Deus criou a mulher. Essa é a explicação, né, mais plausível. Então, a teoria do intervalo, irmãos, é simplesmente uma teoria, tá? Existe até um estudo, não sei se os irmãos conhecem, existe um estudo que é o plano divino de Deus para os séculos, né? E lá nesse estudo, o que acontece? Tem lá o desenho da Terra, né? E tem a Terra numa bola preta, num formato preto, indicando o período da Terra caótica, né? A queda de Satanás. Irmãos, Satanás é um anjo, é um espírito. Satanás não é um cometa, né? Se Satanás fosse um cometa, ele caiu na Terra em forma de cometa. E a expressão cair, irmãos, né? Satanás foi expulso, a expressão cair
não significa impacto, não significa uma queda física. A expressão cair ali, ela significa que Satanás, ele perdeu o seu posto, né? Ele perdeu o seu estado angelical no sentido de um anjo bom, né? E ele passa a expressão cair, traz para ele um sentido de, como que eu posso dizer, um sentido de humilhação. Inclusive, vou trazer um estudo aqui também muito abençoado sobre quatro condenações, três condenações para quatro personagens, né? Que é a queda de Adão e Eva, né? O pecado de Adão e Eva. Muito bom esse estudo, tá? Eu estou preparando aqui nos próximos vídeos. Se Deus quiser, em nome de Jesus, vou trazer para os irmãos, tá? Então, para concluir, irmãos, esse estudo, para fechar esse estudo, se um dia você ouvir falar aí na teoria do intervalo, você que está assistindo esse vídeo, você já vai entender que essa teoria do intervalo, ela não existe, é uma distorção bíblica, tá? É uma heresia, tá bom? Então, para que você não caia nesse engano, irmãos, dos últimos dias, a Bíblia diz que nos últimos dias apareceriam doutrinas de demônios, né? Demônios falando como comichão nos ouvidos das pessoas, e infelizmente as pessoas têm dado ouvido a esse tipo de doutrinas e outras, enfim, outras doutrinas que tem por aí, que infelizmente estão levando muitas pessoas para o inferno, tá? Quero agradecer a todos vocês que acompanharam esse vídeo, tá? Estou muito feliz com o canal Verdade Absoluta. Quero pedir para você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para que o YouTube possa recomendar outros vídeos para você. Deixe o seu like, é muito importante o seu like para poder fortalecer o canal. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo, tá, irmãos? Compartilhe esse vídeo para que outras vidas também alcancem o conhecimento da verdade, porque só o conhecimento da verdade é o que nos liberta. Amém? Glória a Deus. Estou preparando muita coisa boa aí, muito estudo bom. Você que gosta de crescer na graça e no conhecimento, vem comigo, viu, pessoal? Vem comigo, irmãos. Glória a Deus. Muita coisa boa por aí, tá bom? Amém. Pai do Senhor. Boa noite.